Boa meus queridos, tudo bem com vocês? E nos últimos dias, desde que eu comecei a gravar mais vídeos relacionados realmente à Revalida e à faculdade na Argentina, né, depois da minha viagem, eu tenho recebido muitas mensagens de gente questionando questões de planos de estudo na Argentina, principalmente a metodologia desses planos de estudo. Pessoas que estão apreensivas com respeito a, por exemplo, escolher a UNR por conta do PBL. E pensando e refletindo um pouco ontem à noite, depois dando uma lida em algumas notícias, em alguns estudos também, eu quis fazer um vídeo explicando algumas questões e tratando de entender o motivo pelo qual o brasileiro, num geral, obviamente, né, tem tanto medo de um método que não seja o tradicional. A gente entende de que o brasileiro está muito acostumado a ter esse método em que, em que você tem as aulas separadinhas, com todas as matérias, porque é o que a gente tem já desde o ensino médio, desde o ensino fundamental. A gente faz as provas relacionadas àquele assunto e a gente não tem essa integração entre as matérias. Tratei de ver se eu encontrava algum estudo falando sobre se existe comprovação de que o tradicional emprega melhor o conhecimento ou se o PBL forma melhores profissionais, mas não existe. São só dois métodos diferentes que têm seus prós e seus contras, e é por conta disso que a gente vai fazer esse vídeo aqui para tratar de desmistificar um pouquinho a questão do PBL, principalmente o PBL da UNR, porque é onde eu tive a minha experiência com esse plano de estudos. A gente tem que entender que, na verdade, o PBL, como o seu próprio nome diz, que é Problem Based Learning, é um programa de aprendizagem que ele está baseado na sua descoberta e na sua proatividade de correr atrás e integrar todo o conteúdo, utilizando as ferramentas dadas pela universidade. Então eu separei aqui alguns pontos positivos e negativos para que a gente possa entender justamente toda essa questão. Uma frase muito comum para quem estuda em PBL, para professores que defendem muito o PBL, é que com o PBL você aprende a aprender. Porque você tem que entender que você não tem que só memorizar o conteúdo dado em uma aula tradicional, em que o professor vai lá, fala tudo, você memoriza, vai na prova e daqui uma semana você já esqueceu. A vantagem do PBL nesse caso é que você vai estar correndo atrás, no sentido de que você vai ter que buscar as fontes. O professor ele vai te dar a base de tudo aquilo em uma aula, mas também tem as outras ferramentas da universidade, que é um ponto que pode ser positivo, que pode ser negativo, e a gente já vai conversar sobre o assunto. Mas que você é o principal ator na sua formação. Você vai ter o apoio do grupo, você vai ter o apoio do professor, você vai ter o apoio da instituição, mas a sua formação depende de você. Então isso é algo muito importante do PBL, o qual é algo muito positivo. E também algo muito interessante do PBL é essa integralidade que existe entre todas as matérias, que é algo que eu sempre digo. A futuro que no mercado de trabalho, na sua atuação profissional, você não vai ter um problema de anatomia, você não vai ter um problema de microbiologia, você vai ter um problema que você vai ter que conseguir vincular todas as matérias e todas as áreas de conhecimento que você teve durante a sua graduação, e não só do lado biológico, não só da esfera biológica, mas também entendendo o contexto social da pessoa, como aquilo está afetando o psicológico da pessoa, porque vai muito além da questão biológica. A gente tem que sair desse estigma de que um problema sanitário ele é único e exclusivamente biológico. 3 pontos que são muito interessantes do PBL também é a sua autonomia, como eu falei agora há pouco, né, de você conseguir ter essa disponibilidade de, se você quer procurar por mais informação, você vai poder, porque é você quem vai estar guiando o seu processo de formação, que é algo que também se pode fazer durante o modelo tradicional, mas no PBL você é incentivado a fazer isso. A questão dos trabalhos em grupo também, ou seja, em tutorias, é algo muito importante do PBL, justamente porque gera sinergia entre os companheiros, em que você pode não ter se focado muito do seu estudo em X assuntos, mas um companheiro de turma de você vai ter, e vocês juntos vão construindo conhecimento com o coordenador, que geralmente é chamado como tutor. E a avaliação formativa, que geralmente é feita durante as tutorias, que são esses encontros semanais que podem variar aí, dependendo do seu plano de estudos, de 1, 2, 3 vezes por semana que você tenha para integrar. E essa avaliação formativa que é feita durante a tutoria, ela é muito importante para a sua avaliação e para o seu conhecimento acadêmico, porque justamente ela vai avaliar um processo linear de conhecimento e não um transversal como uma prova. Lembrando, obviamente, que no PBL a gente também tem provas que são provas finais, provas no meio do semestre, mas também se soma uma avaliação formativa que te acompanha durante todos os dias que você tem tutoria.
Mas essa questão da autonomia, ela também pode ser vista como um ponto negativo. Por quê? Porque por você estar muito solto, por assim dizer, você não sabe se você está se guiando pelos melhores livros da melhor forma possível e entendendo o conteúdo da melhor forma possível. Então é importante de que a instituição ela brinde para os seus alunos espaços formativos que não necessariamente têm que ser obrigatórios, como é o caso da UNR. Muitos alunos acabam cursando a UNR, que tem um plano PBL, que foi mudando com o passar dos anos, desde a sua implementação, mas que ela oferece conteúdo optativo, aulas optativas, aulas de consulta, para que você se mantenha guiado e entendendo e tirando dúvidas sobre os conteúdos. Para que você entenda. Você tem uma aula teórica, por exemplo, de anatomia, certo? Você vai nessa aula, você se prepara para essa aula, lendo o conteúdo daquela matéria, você vai numa mostração anatômica sobre aquele assunto, você vai depois nas aulas de biologia, de fisiologia e tudo mais, você na tutoria integra tudo isso, e se porventura você ainda, durante esse processo de aprendizagem, não está entendendo o conteúdo, você pode utilizar das ferramentas optativas que as universidades elas oferecem, certo? E é algo muito importante, porque senão você se sente realmente muito solto. E é muito importante que você concorra a essas aulas optativas, por mais que sejam optativas, e às vezes dá uma certa preguicinha de ir, porque justamente é aquilo que vai te manter numa velocidade e num progresso de aprendizagem muito importante e muito interessante para que você não perca o foco, não perca o rumo do que você está estudando. Outro ponto que pode ser considerado como positivo ou como negativo é a questão de provas orais, que as provas orais são basicamente um dos pilares do PBL, que justamente ele vai ter a subjetividade da pessoa que está passando a informação, ou seja, o aluno que está sendo avaliado, e também do professor que está recebendo a informação. Isso é muito importante porque desenvolve a oratória do aluno, isso juntamente com as tutorias faz com que você desenvolva a sua capacidade de se comunicar, que é algo extremamente importante para qualquer profissional, mas além da questão de você se expressar melhor do que um múltipla escolha, você vai ter a capacidade de explicar a matéria, explicar aquele conhecimento que você absorveu da melhor maneira possível, mas isso também vai variar dependendo do standard, do padrão que as universidades elas tenham para fazer a sua avaliação. Assim como as tutorias também, que a avaliação formativa ela é muito subjetiva. Então, realmente pode acontecer de que você pegue numa prova final ou durante o seu processo de formação nas tutorias, um tutor que é muito exigente e isso é muito bom para você durante o seu processo de tutorias, porque te força a buscar por mais conhecimento. Porém, pode acontecer também de que você tenha um professor que é muito tranquilo, que é muito não exigente para fazer o contraponto e faz com que você justamente se sinta um pouco perdido e tenha que utilizar ainda mais as outras ferramentas da faculdade para poder se manter. Então, meio que você é o termômetro de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor durante todo o processo de formação durante o PBL. Porém, algo que eu conversei ontem à noite com uma garota que veio tirar dúvida comigo, que estava apreensiva, que veio tentar tirar dúvidas sobre planos de estudo, você está saindo do seu país já com um grande desafio que é viver fora do país. Entenda que a futuro, um plano tradicional, se caso você se adaptar a um PBL, ele vai te formar com um pensamento crítico. Lembrando que pensamento crítico é você ter a capacidade de raciocinar sobre tudo aquilo que está acontecendo com aquele paciente ou aquela comunidade, não é de você sair criticando, né? Porque parece uma estupidez o que eu estou dizendo, mas teve gente que em uns vídeos atrás, quando eu falei sobre pensamento crítico, entendeu isso, que eu estava falando que era aquele profissional que sai criticando. Não, é a capacidade de entendimento sobre tudo aquilo que está acontecendo e buscar a melhor saída para aquele problema. Obviamente isso pode acontecer no modelo tradicional? Obviamente pode, mas eu acho que a gente tem que entender, e principalmente quem está pensando em fazer medicina na Argentina, tem que entender que a proatividade ela é algo exigida em todas as universidades argentinas, seja com PBL, seja com tradicional. O modelo tradicional brasileiro, ele não existe fora do Brasil. A gente tem que entender isso e colocar na cabeça. Então, se você gosta de um desafio e quer experimentar Rosário, ou que quer ir para Rosário, mas está temeroso por conta do PBL, fica tranquilo e vai. Se joga nesse plano de estudos que ele é muito bom. Eu gostei muito da experiência que eu tive com o PBL. Obviamente tem essas questões que a gente tem que colocar na balança sobre a questão da exigência dos professores, sobre o conhecimento que é brindado pelos professores durante a faculdade e de você poder utilizar e entender que PBL não é EAD, de que você tem as suas aulas, de que você tem a carga horária que você tem que cumprir e
que você tenha, além da carga horária obrigatória, você tem a carga horária optativa. Então você tem que entender que você é quem vai montar o seu quadro de horários durante a semana e não pensar que PBL não tem aula, porque muito pelo contrário, se você quiser isso, eu sempre digo, se você quiser entrar na sala de aula às 8 da manhã e sair às 8 da noite na UNR, você consegue. Obviamente tem pessoas que no final das contas elas não vão se adaptar e tá tudo certo, mas eu acho que é importante que a gente, antes de julgar um plano de estudos como PBL, dizendo que não vou me adaptar, é testá-lo. E principalmente se você é jovem, se você acabou de terminar o ensino médio, testa ele se caso você está em dúvida, se tudo te leva a Rosário, mas você está temeroso por conta do PBL, testa. Total, se você não gostar do PBL, você tem a possibilidade de fazer outra faculdade na Argentina, porque tem outras opções. E outra questão muito importante com respeito a essa escolha de faculdade na Argentina. Não seja aquele tipo de aluno que busca a facilidade, o facilismo nas universidades. Porque isso a gente vê muito de brasileiros que conseguem encontrar certas universidades que a gente que está há anos na Argentina nunca ouviu falar, mas porque justamente buscou algo que era tão fácil, mas tão fácil, porque não exigia isso, não exigia aquilo, tinha um plano de estudo assim, assado, cozido, que no final das contas acaba procurando por aquela informação, sendo que é algo quase desconhecido para todo mundo, mas como a gente sempre diz, o barato às vezes sai caro, muitas vezes sai caro, então procure universidades de qualidade, procure universidades que são renomadas nacionalmente, internacionalmente, que tem programas de internacionalização, de intercâmbios, que tem programas de revalidação internacional, enfim, que são pelo menos válidas nos seus países e que tenham um bom nome nos profissionais. Eu espero que dessa maneira eu possa ter ajudado vocês que estão um pouco temerosos com respeito ao PBL, para quem está pensando em ir para UNR, para outras universidades que têm um plano modular, que é uma mistura dos dois. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se me faltou algum ponto relacionado justamente a tudo isso. E não tenham medo do PBL, porque ele é um método muito bom, mas obviamente vocês têm que experimentá-lo primeiro antes de ter a certeza se vão ou se não vão se adaptar ao plano. Mas fiquem tranquilos, como eu falei agora há pouco, o PBL não é EAD, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ter as aulas, mas depende de você também procurar essa carga horária optativa que você tem em absolutamente todas as áreas, desde a anatomia até a medicina social. E é isso, a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau!